A reforma tributária que está lá pautada no Congresso Nacional, ela vai afetar a vida do brasileiro aqui no campo da holding que nós estamos falando, né? De que forma? Eu gosto de uma frase de Marcos Aurelius que diz que tudo aquilo que nós ouvimos é uma opinião e tudo aquilo que nós vemos é uma perspectiva, não a verdade. Partindo desse princípio, o que eu vou falar para vocês é uma opinião, mas o que realmente importa é o seu quadrado. Às vezes o brasileiro sofre demasiadamente por políticas governamentais que afetam o todo e ele se esquece de proteger o seu quadrado ou de criar alternativas para sair da zona de conforto e melhorar um pouco a sua vida, tomando por base esse reflexo negativo que vem do Estado. Então a reforma tributária, aqui tratando, ela é enorme, né? Nós vamos falar aqui só do que realmente afeta uma holding. Existe a proposta no Senado, hoje no inventário, o imposto, né? O grande imposto do inventário, que é o ITCMD ou ITCD, ele tem previsão na Constituição e ele tem um piso e um teto. O piso 2% e o teto 8%. E aí, quando saiu essa lei, ficou para a liberdade de cada estado fazer a sua lei, né? Porque ele é um imposto estadual, fazer a sua lei e definir a sua alíquota. Tem estados, como o Amazonas, que estabeleceu a alíquota de 2%. Tem estado, por exemplo, como Minas Gerais, que estabeleceu a alíquota de 5%. Tem outros que estabeleceu 6%, 8%, enfim. Então varia de 2 a 8% no Brasil. Existe uma proposta no Senado para aumentar essa alíquota. Na verdade, tirar o piso e tirar o teto e padronizar. O ITCMD seria no Brasil inteiro, em cada estado, 20%. Então hoje, quando alguém falece, né, ele paga esse imposto para o Estado, de acordo com o estado onde está o imóvel. Se ele tiver imóveis em mais de um estado, ele vai pagar, respectivamente, né, de acordo com o imóvel, aquela alíquota daquele respectivo estado. Enfim. Mas hoje ele paga, no máximo, no Brasil, 8%. Vai passar a pagar 20%. Por exemplo, quem está no Amazonas, que paga 2% hoje, vai pagar 10 vezes mais. Essa é uma proposta do Senado e se estabelecer o chamado imposto sobre a herança. O Estado tem uma visão de que os herdeiros ganham, é como se ganhasse na loteria, né? Quando você recebe um patrimônio no inventário, você ganhou na loteria, então se tributar mais não tem problema, porque você está ganhando mesmo. Essa é a visão do Estado e eu não quero aqui dar o meu ponto de vista sobre isso, apesar de eu discordo, mas enfim, cada um tem um ponto de vista. Aqui a gente vai se ater aos fatos, às alíquotas e o aspecto disso positivo ou negativo na construção de uma holding. A holding ela vai sofrer também um impacto porque o tributo do ITCMD também vai aumentar para a holding. Como não dá para morrer agora para pagar menos imposto no inventário, você não vai fazer isso, óbvio, mas você pode fazer um planejamento sucessório que você vai pagar menos imposto antes da reforma tributária. Esse seria um momento importante para se pensar sobre o planejamento sucessório e para a construção de uma holding. Ademais, essa reforma tributária ela não deve demorar para sair, né? Ela está em discussão aí desde janeiro, anos anteriores também já estava, ela entra em pauta e sai, mas agora o Estado, a União, precisa definir essas regras, né? E estabelecer. Então, creio que a alíquota do ITCMD vai aumentar e isso vai refletir na holding, mas de uma forma mais intensa no inventário. Como eu disse para você, se hoje o inventário é caro no Amazonas, ele vai ser 10 vezes mais caro depois da reforma. No estado de Minas Gerais, ele vai ser 4 vezes mais caro. É um aumento significativo. É estranho eu falar isso, mas eu não me preocupo com isso. Porque eu disse aí em outro vídeo, vocês vão ver aí quando eu falo de holding em outros países, que nos outros países a alíquota não é ITCMD, óbvio, mas como se fosse a alíquota do ITCMD é muito mais alta. O imposto lá é muito mais alto. A União usa desse argumento para aprovar essa reforma. Porém, lá nos estados
onde tem essa alíquota alta, existe um processo educacional para que as pessoas fizessem um planejamento sucessório, que não existe no nosso país. Não é só aumentar, é aumentar, mas dizer para as pessoas, olha, façam um planejamento sucessório e não tenha um gasto tão grande no inventário. Então, eu não me preocupo tanto porque eu penso que com o aumento dessa alíquota, esse processo educacional vai se acelerar. As pessoas vão então, quando alguém pensa que 20% é só um imposto. O inventário não é só isso. O inventário tem honorários, o inventário tem custas judiciais, né, custas cartorárias, enfim. Imagine que isso, penso eu, que um inventário no Brasil deva chegar aos 50%, 40%, 50%. Então, olha só, você falece, você tem um filho, é como se você tivesse dois. Você não tem um, tem dois. Por quê? Porque metade do seu patrimônio vai ficar com o seu outro filho, que é o inventário, vamos chamar de inventário, que não é só o Estado, né? Que são as custas do inventário. Então eu acho que isso vai ser muito pesado na consciência daquele que constrói um patrimônio. E aí ele vai ter, obrigatoriamente, que planejar a sua sucessão, começar a planejar. Então eu acho que mais e mais famílias vão começar a se debruçar sobre isso, conversar internamente, na mesa de jantar, nas reuniões de Natal, de fim de ano, onde vem aqueles que estão fora, ouvir a opinião de todo mundo e construir ali o seu planejamento sucessório. A reforma tributária sobre o aspecto da holding, ela vai ser negativa nesse sentido, vai haver o aumento desse tributo que interfere tanto no inventário como na holding, que é o ITCMD. Não acho que vai ser bom num primeiro momento, mas dizem que a gente evolui pelo amor ou pela dor. Vamos evoluir no planejamento sucessório pela dor. Olha que mexer realmente no bolso do brasileiro não vai ter outro caminho senão se debruçar sobre a necessidade iminente de um planejamento sucessório. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, marque o sininho, se cadastre para você receber as notificações assim que nós postarmos os vídeos novos. E se ficou alguma dúvida, deixe uma pergunta logo abaixo do vídeo que a gente responde o mais rápido possível. E obrigado pela sua atenção.